a gente vai passar por quatro partes do estudo. Então, praticamente a bibliologia ela está dividida em revelação, inspiração, autoridade e canonicidade. Por algumas eu vou passar bem rápido, porque só importa a essência mesmo da matéria, né? Então, uma boa parte aí a gente vai tá lendo, vai estar definindo, né? Vamos começar por revelação e a definição dela. Puxa, mas o que é revelação? Se a gente for no dicionário, vai estar lá algo que você desvendou, descobriu, algo que estava, de repente, oculto e foi descoberto. A gente vai ter a primeira revelação no que diz respeito a Deus, no momento em que ele se pronuncia para Adão, ali no capítulo 2, né, no momento da criação do homem e da mulher. E aí o que acontece? Deus ele vai colocar ali alguns parâmetros para Adão. Olha, Adão, isso aqui pode, isso aqui não pode. Só que a gente vai verificar no capítulo 3, que aquilo que Deus disse para não fazer, eles acabaram fazendo. E ali a gente tem a queda do homem e os parâmetros de Deus sendo desobedecidos, já desde o princípio de todas as coisas. Então ali você tem um primeiro momento, digamos assim, de revelação de Deus. E aí, posteriormente, você vai ter os patriarcas, o povo de Israel, e aí você vai verificar que Deus ele vai se revelando no Antigo Testamento aos poucos. E aí, teologicamente, a gente tem revelação é o processo pelo qual Deus desvenda ao homem seu caráter e eterno desígnio, bem como resultado desse processo, qual seja a verdade divina manifesta ao homem. E aí a gente tem também a questão da revelação geral, que é o processo pelo qual os atributos de Deus eles vão ser manifestos. E aí a gente tem uma postura proposicional e não proposicional. Puxa, mas o que é isso? Se você for parar para pensar e olhar a criação de Deus, na criação é como se você pegasse um quadro, uma pintura de um pintor conhecido e ali você pegasse as características dessa pessoa. Deus ele se revela através da natureza, mostrando, obviamente, dentro daquilo que até onde o homem enxergava, né? Depois, com a tecnologia, foi se verificando que, olha, o espaço é infinito. E se o espaço é infinito, logo vem na nossa mente qual o tamanho de Deus. É o primeiro pensamento que vem à nossa mente, né? Então, se a gente for pegar um quadro de um artista, a gente vai verificar que tem as características dele colocadas naquele quadro. Então, quando nós olhamos para a natureza, o que nós vemos? Nós vemos ali as características de Deus, a bondade de Deus. A gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso na continuação, né? E ele vai se revelar também através da história, dos escritos que houveram, e aí sucessivamente, né, a gente vai verificando Deus se revelando através, principalmente, do povo de Israel. Nós vamos ler alguns textos agora a respeito da natureza. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Salmos capítulo 19, versículos de 1 a 4. Irmãos, vamos fazer um exercício aqui essa manhã. Até onde a sua vista alcançar tudo que você está vendo aqui. Esse computador, esse projetor, o celular que deve estar na sua bolsa, ou no seu bolso, ou em cima da mesa, essa mesa, tudo que você possa enxergar aqui. Alguém projetou? Alguém desenhou? Vocês concordam que alguém fez esse desenho? Alguém fez esse projeto? Não seria de forma intuitiva acreditar que a natureza também foi projetada? Então, vocês percebem que os cientistas eles querem tirar Deus da equação. De que forma? Dizendo que tudo veio pelo acaso. E que tudo veio do nada. Só que não é isso que a palavra de Deus diz. Nós temos a história de como tudo começou, narrada e escrita por esse Deus. Então imaginar intuitivamente que, olha, tem alguém por trás disso, aí vocês vão ter algumas derivações aí, né?
Para não chamar Deus, um indivíduo diz que tem um designer inteligente. O que é o designer inteligente? Olha, alguém de forma inteligente está por trás de tudo isso. Não deram o nome de Deus, nós sabemos que é Deus, mas eles não colocam dessa forma. Então eles chamaram de designer inteligente. Está errado essa postura de designer inteligente? Não, não tem nada de errado. A única diferença é que nós damos um nome para esse designer inteligente. Ele se chama Deus. Esses dois homens, eles... o professor Adalto, ele faleceu no dia 18 de abril desse ano, mas o professor Marcos Eberlin já teve, inclusive, aqui na CB Moema, em 2019. Quantos estavam aqui? Eu acho que pouca gente, né? Pouquíssima gente teve aqui. Olha, tá na hora de ele vir de novo, né? Dar uma aula pra gente, né, pastor André? Quem sabe, né? O professor Eberlin é o da direita, o professor Adalto é esse da esquerda, tá? O que acontece? Esses homens, eles vêm fazendo uma narrativa a respeito do criacionismo. E aí muita gente acaba dizendo assim, isso é religião. E eles, dentro desse debate, vêm dizendo que não, isso é ciência. E participando de um retiro, 3 dias com o professor Adalto, ele teve a oportunidade de expor para nós e uma coisa ficou gravada na minha mente, foi muito legal a citação dele. Ele disse o seguinte, vocês estão vendo que eu estou com o cabelo mais preto ali, né? Não está tão grisalho, né? Eu vi alguém comentando aí, né? Eu senti esse comentário, né? Isso já vai fazer, eu acho que uns 15 anos. Mais cabelo. Também. E o professor Adalto já tinha pouco cabelo já naquela época, né? Então, ele fez uma colocação muito importante e eu vou falar para vocês que marcou a minha cabeça a respeito do que é ciência e do que é religião. Porque ele fez uma afirmativa que poucas pessoas tiveram coragem de falar e de fazer. A ciência devidamente comprovada e a Bíblia corretamente interpretada jamais entrarão em contradição. A ciência devidamente comprovada e a palavra de Deus, a Bíblia, devidamente interpretada, jamais entrarão em contradição. Aquilo me marcou, porque a gente sempre escuta essa briga, né, da ciência contra a religião, essa coisa toda e tal. Eu vou passar um vídeo agora para vocês, rapidinho, não sei se o áudio tá legal, mas vamos tentar aqui. Quando você vai na ciência e procura pelos dados, com uma mente aberta, sem preconceitos, sem pré-definições, e você investiga esses dados, você olha a biologia da vida, você olha o cosmos, todas as evidências nesse cosmos, que a gente observa claramente sinais de uma mente inteligente, um designer que, através do arranjo proposital e intencional de partes, fez o universo, fez a vida e os fez prontos. Então, uma teoria científica que, baseada em evidências e em dados, conclui que não foi uma grande explosão, que não foi um processo natural não guiado. Uma mente inteligente, um designer, fez com propósito, com vontade de fazer o universo e a vida. Da mesma forma, o criacionismo vê no método científico indícios de planejamento, ou seja, de um Deus criador do universo e da vida. Ok, deu para vocês entenderem um pouco aí a questão do designer inteligente. Bem, existiu alguém por trás da criação. E veja bem, muitos que estão afirmando, não é gente que estuda a Bíblia não, tá? Tem muita gente que não estuda a Bíblia, que não é teólogo, e vem apresentando essa questão do designer inteligente. Ou seja, olha, um ser inteligente criou todas as coisas. A gente vai ouvir agora um pouco a respeito da providência de Deus. Eu vou dar um pouco do contexto do que aconteceu antes de ler esse texto. Vocês vão se lembrar ali em Atos, quando Barnabé e Paulo eles estavam em Listra. E aí o que aconteceu? O Paulo curou um aleijado naquele momento. E aí o povo de Listra, quando viu, falou: Barnabé é Zeus e Paulo é Hermes. Eles identificaram eles como sendo deuses. E aí foi esse momento em que eles gritaram, rasgaram as vestes e gritaram: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo,
que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. Qual foi a tentativa deles? De tirar da cabeça deles essa questão do Deus falso, do Deus que não existe. E ali ele faz uma afirmativa da providência de Deus, no que diz respeito a ter pensado em todas as coisas. Inclusive no que diz respeito à sua bondade, a questão das suas colheitas, porque eles tinham um forte vínculo, de certo modo, agropastoril, de que tudo tinha que dar certo baseado nos deuses deles. E aí Paulo e Barnabé, eles colocam, não, olha, existe um Deus único que fez todas as coisas. E esses registros de Atos chegou até nós. Mas não é interessante que o ser humano tem essa facilidade de ficar criando deuses, de criando figuras mitológicas, às vezes fruto da própria imaginação, e de alguma forma querendo tirar Deus da equação. Vamos continuar. A respeito da preservação do universo, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Eu quero destacar aqui a questão da harmonia. Vocês verificam que a própria palavra de Deus, ela vem trazendo não só os aspectos da criação, mas de como tudo é feito de forma harmonizada. Se tem alguém que está desbalanceando a questão da natureza, é o próprio ser humano. Mas a própria natureza foi constituída de uma forma. Eu não sei quantos de vocês já ouviram que, olha, se a Lua tivesse a uma certa distância, mais próximo da Terra, mais longe da Terra, nós teríamos problema. Se o Sol estivesse mais longe da Terra, mais próximo da Terra, nós teríamos problema. Então, espera aí, quem foi que pegou e coordenou tudo isso? É do nada? Sandro, pode falar. Chamado fine tuning, sintonia fina. Fala um pouco mais alto, André. Fine tuning. Fine tuning. É um conceito dentro da ciência. Existe uma sintonia fina dentro do universo, a mecânica, o movimento dos astros. Por isso que consegue mandar um foguete para Marte. Existe uma matemática que prevê toda a trajetória dinâmica de movimento celestial. Você consegue fazer projeções e fazer a coisa chegar lá. Né? E esse é um grande nó para muitas pessoas que combatem o design inteligente. Como é que você explica o fine tuning? Acaso explica isso? É um negócio complicado. Opa, né? com certeza. Então, só para você ter uma ideia da mecânica celeste do sistema solar, Júpiter é o grande lixão do sistema solar. A grande maioria, quase que totalidade, de todos os corpos celestes errantes do universo que entram no sistema solar são atraídos pela gravidade de Júpiter. Se Júpiter não estivesse lá, provavelmente a Terra não teria... Estaria sofrendo. Hoje. Então, de certa forma, tudo que está aí comprova Sim. essa mente genial de Deus. Né? E sair e combater essa ideia é bastante complicado. É isso que o design inteligente está pregando. A preservação do universo mostra isso. Eu diria, não sei se vocês já ouviram, você precisa ter mais fé que Deus não existe. Se você for parar para pensar, você precisa ter mais fé de que Deus não existe do que ter fé no Deus único que fez todas as coisas. E permite que tudo permaneça em harmonia, que é o que Paulo escreve lá para o povo de Colossos. Vamos agora para o senso moral. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos, e todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios, os não crentes, que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei mesmo não a tendo. Qual é um exemplo? Por que o ladrão foge quando ele rouba? Quer dizer que ele sabe que está errado.
Por que uma criança se esconde, dá um jeito, quando o pai ou a mãe deu uma ordem e ele não cumpriu? Vocês concordam que instintivamente, alguém deu algum parâmetro e eu não estou seguindo? É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas, mais profundamente, demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Se encaixa aqui também o fato do Espírito Santo incomodar o nosso coração. Quando alguma coisa que você faz, puxa, isso não está correto, isso não está legal, vem um incômodo, vem um peso no seu coração. Poxa, mas o que é isso? É o Espírito Santo de Deus. Ah, mas e quando isso não acontece? Aí é porque você está entristecendo o Espírito, você está apagando ele aí na sua vida, a ponto de que você pode ter também uma mente cauterizada, continuar fazendo coisa errada e nem percebe. Até que chega um irmão para você e fala, olha, isso que você está fazendo não está correto. Mas essa palavra aqui demonstra que, olha, os parâmetros foram colocados. Tudo já está revelado. A gente não precisaria aparecer alguém aqui e falar, olha, isso e aquilo. Está aqui, irmãos, está escrito já. É só a gente seguir. Vamos agora para a revelação específica. Definição, é o ato, é a autorrevelação da pessoa, obras e propósitos de Deus em forma proposicional. Lembra? Eu tinha falado não proposicional, agora proposicional. Por meio da história da redenção, da pessoa de Cristo, do registro das Escrituras. Mas, espera aí. A redenção e a pessoa de Cristo não estão aqui? Então, não é alvo do nosso estudo hoje, mas 95% dos historiadores, gente não cristã, concorda que existiu um judeu profeta no primeiro século. Ou seja, a história não apaga, não passa pano que veio um profeta entre o povo judeu. Eles não cancelam isso. A arqueologia também prova que há mais de 1.500 anos existem rastros de cristãos. Há mais de 1.500 anos. Então, espera aí, por que alguém vai dar continuidade sendo que o principal não existiu, que foi Cristo? Então é lógico que para ter tido continuidade é porque houve um start. Esse start nós sabemos quem foi. Foi o Senhor Jesus. Base bíblica. Irmãos, alguns versículos nós vamos passar, outros nós vamos ler. Alguns a gente vai apenas pincelar até por conta do tempo, tá? Então a gente tem a especificidade da revelação, Jesus como revelação, a Bíblia como revelação. Esse texto, nós vamos fazer o seguinte, é um texto bem conhecido, tanto é conhecido que teve um grupo, os mais antigos vão se lembrar aqui, do grupo Semente. Ó, aqui você tem o Nelson Bomilcar e a Carla. Para identificar os outros, eu mandei uma mensagem para o Guilherme Kerr, e ele respondeu para mim. Ele falou, Sandro, eu não estou nessa foto. Eu não estou nessa imagem. Eu falei, pô, mas eu não entendi essa. Ele faz a parafraseado, né? Porque é exatamente Hebreus, esse texto. Só que, peraí, só que você não está na capa. Porque a letra ele parafraseou, né? A letra de Hebreus, tudo bem? E a música é do Nelson Bomilcar. E a gente vai pedir uma ajudinha deles essa manhã. Vai aparecer um som alto aí? Preste atenção, hein?
Em 1982, boa parte da igreja brasileira cantava hino. Só que, gente, hino, para o jovem, assim, os tons das músicas, quem sabe de música, quem conhece música sabe, que o hino, o cantor cristão, você precisa ter um certo domínio, porque senão você desafinava muito fácil. Então nós estamos falando de um grupo que na época, quando compôs essas músicas, todo mundo de cara, ainda mais extremamente bíblica, né? A letra. Talvez tivesse uma melodia diferente hoje, né? O pastor André aí tá comentando. Não, então, proposta, né? Olha, eu tenho o WhatsApp do Guilherme. Ó, Guilherme, vamos fazer uma... Então, mas a gente tem que louvar a Deus pelo trabalho que esses homens fizeram, que essas mulheres fizeram nos anos 80. São músicas que marcaram a minha vida, não só por conta do cantor cristão, né? Das dificuldades que a gente tinha de desenvolver, de executar música, mas porque eram músicas fáceis de cantar. E sem você perceber, você estava decorando a Bíblia. Para pensar para você ver. Olha o texto aí, ó. Eles colocaram aos nossos pais. Obviamente, para que a música pudesse ser executada, tiveram que fazer uma paráfrase ali, né? Mas vamos voltar agora para a questão do versículo. Se você imaginar que o povo de Deus, nessa época, no começo do século, com essa palavra escrita, remetendo ao Antigo Testamento, levando os cristãos da época a entenderem, olha, nós estamos falando a mesma língua que vocês. Porque o livro de Hebreus, ele vem de encontro, ele bate de frente com o povo judeu. E a gente vai ver um pouquinho disso daqui a pouco, a gente vai fazer um exercício daqui a pouco, entre velho e novo, vocês vão precisar prestar bastante atenção para a gente não se perder aí, tá? Vamos lá, eu queria chamar a atenção de vocês para algo que vem incomodando muita gente. Não, mas a arqueologia, pesquisa e achou, encontrou isso, aquilo, tudo para provar que, olha, Deus realmente existe, né? E a gente gostaria de ter elementos físicos. Só que, irmãos, tem alguns elementos físicos que estão na nossa cara. E só não vê quem não quer. Qual é o exemplo disso? Passa pela sua cabeça aí o Império Egípcio, Babilônico, Persa, não exatamente nessa ordem, né? Grego, Romano, Império Britânico e por aí vai. Agora explica para mim, como é que esses impérios existiram e o povo de Israel ainda continua? O povo judeu ainda continua. Alguém já parou para pensar nisso? E outra coisa, por que eu botei isso aí na tela? Não continua simplesmente como um povo. Não é simplesmente um povo. Não sei quantos vocês já leram aqui. Esse artigo é de 2011, tá? Ele tem uma atualização, olha lá, eu verifiquei esse documento de ontem, dia 7 de setembro. Para eles é o mês de Elul, dia 4, ano 5.784. Para nós é 2024. Esse documento se refere ao Nobel de 2011. Mas olha que coisa interessante, olha o que ele vai falar aqui, ó. Entre as 850 personalidades, 180, quase pouco mais de 20%, são judeus. E a grande maioria deles, 157, atuam nas áreas científicas. Irmãos, o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Isso a gente não está desclassificando o Brasil, sob hipótese alguma, nem diminuindo. Porque nós só temos 500 anos, 500 e poucos anos. Nós estamos falando de um povo que tem 5.784 anos. Mas aí, se você for se aprofundar, agora vamos para a nossa realidade, para o presente. O Waze foi criado por um judeu e foi vendido por 5 bilhões para o Google. O Movit, que é um outro aplicativo para você acompanhar lá o ônibus, é do mesmo cara. Foi ele, a mesma pessoa, um judeu que fez a universidade lá de Tel Aviv, que desenvolveu ele também. Só que ele também já vendeu para a Intel, vendeu por 4,5 bilhões. Então, se você for pegar aquele computador Dell que você usa aí, é de Michael Saul Dell. Ah, ele é texano, sim, mas vem de família judaica. Veja bem, esse povo judeu precisa entregar a vida para Jesus.
Não mudou a situação deles. Mas a gente entende que essa influência judaica... o principal hospital aqui de São Paulo, qual é o nome dele? Albert Einstein. Uma das mentes mais brilhantes, Albert Einstein, na ciência. Ganhou também o prêmio Nobel. Então, assim, nós não precisamos ficar procurando tanta evidência. Porque o Antigo Testamento deles é o mesmo nosso. Que eles chamam de Tanakh, né? É o mesmo livro nosso, só que tem 24 livros. O nosso tem 39. Mas por que o deles tem menos? Eles concatenaram. Lembra quando eu mostrei aquela tabela periódica lá da Bíblia? Então, eles pegaram os profetas menores e transformaram num livro. 1ª e 2ª Samuel, um livro. 1ª e 2ª Reis, um livro. Então, deu uma reduzida. Mas se você for comparar o nosso Antigo Testamento e o deles, diz respeito ao mesmo material. A gente vai falar um pouco mais a respeito da canonicidade, mas eu quero chamar a atenção de vocês. A influência desse povo mesmo na nossa cultura. Então, porque se eles acreditam em Deus, não todos, alguns são até ateus, né? E obviamente muitos já se converteram, foi uma ordem de Jesus em Mateus 10 para os discípulos. Preguem primeiro para os perdidos de Israel. E Deus se revelou mais uma vez através do povo judeu. Jesus veio do povo judaico. Os apóstolos vieram do povo judaico. Então, espera aí, esse pessoal tem uma história para contar. Então, não dá para apagar isso aqui, ó, 5.784 anos. E um detalhe, esse mês de Elul que vocês estão vendo aí, eles vão comemorar agora, o dia da purificação, eles vão comemorar o dia em que Moisés desceu do Monte Sinai pela 2ª vez com as tábuas na mão. E aí, como é que a gente explica isso? O Império Egípcio não existe mais, o Babilônico não existe mais, nós temos hoje países imperialistas, nós sabemos disso, né? Não com as mesmas características do passado, mas são imperialistas. Mas não é interessante que esse mundo o mundo que eu quero dizer, do povo judeu, vem correndo, vem caminhando paralelo. E paralelo a isso também, o nosso mundo, o mundo cristão, de alguma forma. Por isso que a gente muitas vezes não quer misturar essa questão de religião e política, porque a história mostra que isso não deu certo no passado, né? E que Deus tem um caminho para trilhar juntamente conosco, em cada geração, pegando aqueles, os escolhidos dele, em cada geração. Então, a gente não precisa fazer coisa muito mirabolante para entender que existe um Deus e que tem um povo contando uma história. Agora, tem gente que acha que isso é mitologia. Como os gregos tinham, né? Acham que os judeus também. A diferença que eu pergunto é, por que a mitologia grega ficou só nos livros? Porque eles não vivem isso. É diferente do povo de Israel. Então a gente precisa olhar a história e o que tem acontecido, às vezes está do nosso lado. Alguns de vocês já foram no Hospital Israelita Albert Einstein e, peraí, mas qual que é a associação? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Vocês concordam que para poder fazer parte da história e, de repente, lá no livro da Revelação, lá em Apocalipse, eu não vou entrar em Apocalipse, tá, gente? De repente você tem o ressurgimento do povo de Israel ali. Vocês concordam que para eles aparecerem lá no final, obviamente esse povo ele teria que ser de alguma forma resguardado durante os anos e o tempo. E isso de fato está acontecendo. Silvio Santos é de família israelita. Acho que todos vocês sabem disso, né? O senhor Abravanel. Então, veja bem, não importa a cultura onde você está, você vai ter esse povo ali misturado. Só que olha que coisa interessante, se você pegar o livro de Esther, quase que o povo de Israel é exterminado ali. Se você for pegar o período do exílio na Babilônia, quase que o povo poderia ter sido exterminado ali. Agora vamos chegar mais próximo da nossa história. Só Hitler matou 6 milhões de judeus. Era para ter exterminado, acabado. Só que vocês concordam que se isso acontecesse, como é que fica Apocalipse? Que esse povo vai ressurgir, vai aparecer, como é que fica? Então vocês percebem que a gente não precisa fazer muita força para entender que a palavra de Deus ela é inerrante, é eficaz, verdadeira. E a gente vai avançar um pouquinho mais aqui, que o tempo está me oprimindo. Vamos a respeito da inspiração. Gente, esse homem ele conseguiu sintetizar o que significa inspiração em poucas palavras.
é o processo pelo qual Deus assegurou um registro original, inerrante e infalível de sua revelação, através da ação controladora do Espírito Santo sobre os escritores humanos, no pleno uso de suas personalidades. Vamos entender um pouco melhor isso? Esse praticamente é o nosso texto, digamos assim, base para a questão do estudo da bibliologia, que é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, esse é o único versículo onde você encontra a palavra inspirada. E aqui em grego, vocês vão aprender a falar essa palavra aí, hein? Mesmo aportuguesado, mas vão aprender. Tel vem de Deus. Lembra de pneu de carro? Tel, pneutos. É essa palavra que está escrita ali. Tel, pneutos. Mas o que significa isso? Está dizendo ali, soprada. Ah, mas espera aí, como é que é isso aí? Quer dizer que os homens de Deus, na época quando eles estavam escrevendo a Bíblia, eles não fecharam os olhos e ficaram lá escrevendo? Não. Os espíritas fazem isso, né? Psicografar. Não. Não é isso. Tira isso da sua mente. A palavra de Deus, ela é inspirada. Mas Deus usou a própria personalidade de cada escritor para escrever a sua palavra. Ah, mas qual é a diferença? A diferença é que é Deus falando e colocando na mente o que o autor precisava escrever. Mas colocando também a particularidade dele, o autor, a visão, o ponto de vista dele dentro daquilo que está sendo escrito. Ué, mas não é inspirada? Sim, foi soprada por Deus. Esses homens foram usados por Deus. A gente vai ver esse esclarecimento no próximo versículo. Mas é importante que você saiba discernir isso. Inspiração é uma palavra que não tem tradução. Pneutos não tem tradução na língua portuguesa. A palavra mais próxima é inspiração. Mas ela não resolve. Porque você concorda que você poderia dizer assim, Guilherme Kerr, né, que fez aquela música, né? Nossa, como você estava inspirado. Não serve para essa colocação, porque a inspiração é algo soprado por Deus, entendeu? Ah, mas será que o Guilherme Kerr foi usado por Deus para escrever a música daquela forma lá? Não, mas a letra já existia. Ele só melhorou para a musicalidade. Mas e quando você, por exemplo, pinta um quadro ou faz um trabalho artístico, puxa, você está inspirado hoje. Essa palavra aqui é a tradução que a língua portuguesa encontrou, mas ela não resolve isso aqui, ó, soprado por Deus. Então a gente vai falar que toda inspiração é algo soprado por Deus? Não, isso é uma característica individual de fazê-lo. A gente vai entender um pouco melhor isso nesse próximo versículo, olha só, 2 Pedro, de baixo, não de cima. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta. Olha aí, Pedro falando, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Veja bem, a questão aqui é ser impulsionado, movido. Eles foram levados, conduzidos. Essa é a diferença. A palavra de Deus, ela é 100% do Espírito Santo. Os homens foram conduzidos para escrevê-la. Tanto que, eu não sei se vocês vão lembrar, quantos aqui assistiram The Shows, hein? Por exemplo, eu não concordei, tem uma parte lá do filme que eu fiquei meio, falei, gente, não foi assim, de jeito nenhum. A parte que Jesus lá parece que está decorando, não, eu vou falar assim, assado. Sem chance, aquilo ali eu não concordei. Jesus, ele falou de pronto. Alguém tem alguma dúvida disso? Fala. Alguns teólogos, eles falam que Deus deu a inspiração, mas hoje ele dá a iluminação. Joia. E sim, ele dá a sabedoria, mas ele não inspira hoje. Perfeito, isso mesmo. Porque a palavra já está revelada. Ótimo, muito bom. Diga. Uma das coisas que eu penso também sobre inspiração, além da inspiração do que seria escrito, é também do cuidado que Deus tem para a palavra dele permanecer e chegar até a gente
os primeiros livros, né? Os primeiros livros que Pentateuco. Moisés escreve. 5 livros de Moisés. Se a gente vê, Moisés foi educado pelos egípcios, que eram um dos únicos povos que sabia de fato escrever. Exato. Eles não sabiam Cuidado de escrever. Deus, né? E ele não escreve Pentateuco em egípcio, né? Perfeito. Ele Vai escrever em hebraico. Na língua depois quando ele é exilado, quando ele Bem lembrado. Isso, a língua que ele escreve depois deriva da língua fenícia, que é o que de fato deu Sim. origem ao nosso alfabeto, e o egípcio, a língua egípcia, a gente teve tradução 500 anos atrás. Então a gente teria ficado no cego por... Com certeza. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco. Lembra que eu falei que a palavra de Deus ela é toda concatenada? Você vai no Antigo, vai no Novo, e a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ninguém inventa nada. Se a pessoa inventa, ela está inventando uma teologia nova, gente. Diferente daquilo que está escrito. Nós podemos ter interpretações até que diferentes, mas aquilo que está escrito você não tem como mudar ou moldar. Você não tem nem como mudar nem como moldar. Isso não é possível. Pelo menos dentro do cerne do Evangelho, dentro daquilo que é o principal para nós, né? Vamos continuar. A gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho, se o tempo me permitir, mas vamos lá, vamos correr. Bom, a gente já verificou que a palavra... o fato da inspiração, no que diz respeito ao alcance, a escritura inteira, 100%, fonte de inspiração, 100% Deus, processo, inspiração, soprada por Deus, a inspiração diz respeito às escrituras, não aos autores, aquilo que eu acabei de falar agora para vocês. Gente, vamos pensar um pouco agora a respeito do fundamento da autoridade das escrituras. A gente vai verificar que ela tem procedência divina, nós já vimos aí em 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro, e a gente vai verificar que tem uma coesão e coerência no conteúdo. Nós vamos fazer um exercício, eu vou pular aqui rapidinho essas partes, porque inclusive essa temática aqui vai falar a respeito de características de Deus que nós vamos estudar a partir do domingo que vem na EBD, que é teontologia. Então, vamos pular aqui rapidinho, eu quero chamar a atenção de vocês. Nós vamos fazer agora um rápido exercício. Gente, eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Esse texto de Salmos diz que a própria essência de tuas palavras é verdade, todos os teus justos estatutos permanecerão para sempre. Exatamente o que ela acabou de falar ali. Preste atenção nesse momento na estrada de Emaús, quando Jesus ele está junto com 2 discípulos que estavam caminhando pela estrada. Aquele momento que o pessoal ficou meio desolado, né, com a morte de Jesus, e Jesus aparece no meio deles dois, sem se identificar, lembram-se disso? E nesse momento ali na estrada de Emaús, o que vai acontecer? O que Jesus fala? Como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Gente, ele estava usando o Antigo Testamento. Só que o que ele tirou do Pentateuco? A Bíblia aqui não fala. Tudo bem? Então nós vamos fazer um exercício aqui, tá certo? Nós vamos lá no Antigo Testamento e a gente vai pegar uma das possíveis probabilidades de Jesus ter feito esse comentário para esses 2 camaradas na estrada de Emaús. Vamos tentar? Você não precisa concordar comigo, mas a Bíblia interpreta a própria Bíblia, não é isso? A gente não vai inventar nada aqui, tudo bem? Então vamos lá. Deuteronômio. Alguém pode ler? Com a voz bem alta. Escritos de Moisés. Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para você, nem está fora do seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe que vocês tenham de perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-los até nós aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Esse momento é o momento em que Moisés está passando o bastão para Josué. É o finalzinho ali de Deuteronômio. Mas afinal, quem vai subir ao céu? Vamos para Romanos. Escritos de Paulo. Moisés escreve que isso aqui é o versículo 5, tá? De Romanos capítulo 10. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu?
Olha aí Paulo dando a resposta. Para trazer Cristo para a terra. E não diga, quem descerá ao lugar dos mortos? Para trazer Cristo de volta à vida? Na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. Vocês percebem aqui que é Paulo usando o texto de Deuteronômio para confirmar que, olha, o próprio Jesus veio para trazer a lei, para trazer a confirmação da lei. Ele mesmo resolveu todas as coisas. E é o que Paulo está dizendo aqui. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarado com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Então, irmãos, ali naquele momento, na estrada de Emaús, Jesus estava confirmando ali, através da sua morte, da sua ressurreição. Ele foi o sentido da lei, ele que confirmou. Então, lá em Deuteronômio, quando existe aquela interrogação, quem vai subir aos céus? Olha Paulo respondendo aqui. Cristo. Ele que veio e deu sentido para essa questão da lei. Ninguém inventou nada. É Paulo dizendo. A palavra de Deus está confirmando. Agora, olha que coisa interessante. Quem confiar nele jamais será envergonhado. De onde que Paulo tirou isso? Olha lá de novo. Escritos de Joel. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor, seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor, seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então vocês percebem que você vai do antigo, vai para o novo, aí Paulo leva você para o Antigo Testamento de novo. Por quê? Lembram-se que naquela época existiam muitos judeus, e muitos judeus, obviamente, se converteram ao Senhor Jesus. E se convertem até hoje, por conta dessa palavra. Abra aí sua Bíblia, não está aqui no nosso escopo, mas abra aí a sua Bíblia. Isaías capítulo 7, versículo 14. E outra pessoa, que eu gostaria que lesse, vai abrir em Mateus capítulo 1, versículo 23. Isaías capítulo 7, versículo 14. Ó, quem abriu aí pode ler. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Agora outra pessoa, Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Novo Testamento, Antigo Testamento. Nós estamos falando de um escrito de 700 anos antes da vinda de Jesus. Reafirmando a mesma coisa. A vinda do quê? Do Deus conosco, do Emanuel. O Antigo Testamento falando com o Novo Testamento. Ou seja, você vai verificar que há uma concatenação. Eles não vão falar coisas diferentes. O Espírito Santo não vai se contradizer. Ele sempre vai confirmar através da sua palavra o que um autor está dizendo a outro autor. Daqui a pouco nós vamos fazer um outro exercício do que aconteceu com a inclusão de alguns livros que não eram inspirados. Aí vocês vão ver a confusão que deu. Gente, a respeito da bibliologia de Jesus, eu vou fazer a captura aqui de apenas um versículo, aliás, de uma passagem, que diz respeito ali em João. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, isso Jesus falando. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. O que ele está dizendo aqui? Esses homens criaram teologias próprias. Homem inventando coisas que a palavra de Deus não está dizendo. E Jesus está, olha, vocês estão seguindo uma coisa que vocês mesmos criaram aí. Isso não está escrito.
Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai, Moisés os acusará. Sim, Moisés, em quem vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Ou seja, era Jesus ali o tempo todo desafiando os mestres da lei. Irmãos, a Bíblia, nós precisamos ter a plena convicção de que ela é inerrante e infalível. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Alguns de vocês aqui no exercício que a gente fez no domingo passado, lembraram bem que, olha, a palavra de Deus ela precisa estar junto com uma prática. Faça a prova de Deus, pratique, e ele vai se revelar a você. Para que toda a parte que você conhece a respeito de Deus não fique só na teoria. Não adianta ficar só teologizando, nós precisamos viver a palavra. Muitos de vocês colocaram isso na semana passada e eu achei muito interessante. E esse texto de Salmos confirma isso. Olha, se você seguir nos caminhos de Deus, ele vai iluminar o seu caminho, ele vai lhe direcionar. Algumas características da Bíblia: completa, verdadeira, viva, atual, norma de fé e prática, confiável, imparcial. Irmãos, nós não vamos abrir todos esses versículos. Esse material vai ficar disponível para você consultar depois, tá certo? Pelo aplicativo da igreja. Vamos falar um pouco de canonicidade. Esse filme, eu gostaria que você, quando você chegasse na sua casa, pesquisasse lá. Em Defesa de Cristo. Quantos já assistiram esse filme? Joia. Poxa, uma boa parte. Então vocês vão lembrar desse trecho. Vamos lá. Imagina, é um prazer. Vocês viram a fisionomia de um homem que estava se quebrando, né? Quem buscar vai encontrar, não é isso? Ele estava buscando. Eu não vou dar spoiler do filme, eu vou pedir para que você assista. E o filme é muito bom, vale a pena você assistir. Mas olha só, ele ficou envergonhado, né? Olha, tem elementos históricos que provam que o Novo Testamento, a quantidade de cópias que tem é altíssima. Então, você vai querer discutir com o quê? Contra a história, contra a arqueologia? Esse homem estava escrevendo uma matéria para um jornal sério nos Estados Unidos. Então, quer dizer, ele não ia poder colocar aquilo que ele achava, ele tinha que colocar aquilo que, de fato, gente estava ali com autoridade dizendo como foi, como é. E nesse momento ele não teve como recuar, né? Afinal, eu não vou contar. Aliás, tem o final desse filme, em Cristologia, que nós vamos ver o ano que vem, tem também um trechinho desse filme aí. Está na matéria de Cristologia que a gente vai retomar o ano que vem. Gente, para concluir, vamos para a canonicidade, do grego canon. Se refere à vara de medir. Poxa, mas como é que é esse negócio aí? Então, como é que chegaram aos 66 livros? Como é que isso aconteceu? Obviamente tiveram um consenso, que isso não foi feito de um ano para o outro, tá, gente? Isso foram muitos anos de estudo para se concluir, vem cá, o que é inspirado e o que não é? Qual o critério? Como é que a gente mede isso? Por isso que chama canon, né? Que é a forma como você tem para poder concatenar e... Gente, rolos de escritos era coisa que você podia abrir nessa sala aqui e não iria caber. Então, é um trabalho árduo, não tinha computador naquela época, né? E esses homens se debruçaram justamente para poder separar o que é o quê. Então, teve muita discussão. Então, no momento, eles tiraram o Daniel e Esther, depois recolocaram. No estudo da Septuaginta, alguns falam que a Septuaginta, feita por 72 rabinos judaicos, levaram 72 dias para poder fazer essa separação e a tradução para o grego, que na época, o movimento helenista, né, os gregos dominavam, então precisaria traduzir a Bíblia para o grego. Alguns dizem que esses 72 que levaram 72 dias, isso é uma lenda, mas isso de fato aconteceu, o material existe. A Bíblia foi traduzida para o grego naquela época. E aí o que você vai ter? No Sínodo de Jâmnia, em 90 depois de Cristo, é que aí fizeram essa exclusão de alguns livros, que a gente vai passar por alguns deles daqui a pouquinho, rapidinho, tá certo? Para compor a Bíblia que a gente tem hoje com 66.
Tá, mas que outros livros são esses? Então, são os livros apócrifos, livros não inspirados. Pô, mas como é que sabe que é inspirado, que não é? A gente também vai fazer um exercício rapidinho a respeito disso. Flávio Josefo afirmou que a profecia cessou em Artaxerxes, no ano 465, 430. Vocês vão se lembrar que eu citei na aula anterior que teve um período de silêncio entre o escrito de Malaquias e quando João Batista aparece em Mateus. Tem ali um lapso. Aqueles 400 anos que são chamados anos de silêncio, significa que Deus não revelou absolutamente nada a ninguém, não inspirou ninguém, não existiram escritos inspirados. Mas existiram escritos o quê? Feitos pelos homens mesmo, contando a história. Então o problema é, peraí, e dentro desses escritos, o que é sagrado e o que não é? O que é inspirado, soprado por Deus e o que não é? Dando sequência, encontraram os rolos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran, é o nome certo. Dos 500 rolos, 175 são bíblicos. Todos os livros do Antigo Testamento estão presentes, exceto o de Esther. E os pais da igreja aceitaram esses 39 livros. O Novo Testamento tem cerca de 250 citações do Antigo Testamento. Nós pudemos ver algumas essa manhã, conforme aquele momento ali que a gente gastou, né? Bom, mas afinal, o que são esses danados desses livros apócrifos? Por que a Bíblia católica tem livros a mais do que a Bíblia protestante, né? O que aconteceu? O que aconteceu é que a Igreja Católica ela fez vários concílios para tentar entender, são 60, tem 6 a mais, tem a menos, como é que isso funciona? Por que em 1500 Martinho Lutero falou, não, vamos tirar esses livros que eles não são inspirados, eles não podem compor a Bíblia. Está aí um dos exemplos, irmãos. Em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46, ele diz: é, pois, um santo e salutar pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. A palavra de Deus não diz isso. Ela se opõe a essa afirmação. E ela está aqui em Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Mas tem um versículo que piora ainda mais esses escritos de Macabeus. Você já pensou o Espírito Santo escrevendo isso? Finalizarei aqui minha narração. Se ela está felizmente concebida e ordenada, ora, este é o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é porque não pude fazer melhor. Isso está escrito dessa forma. Então, como é que a gente pode imaginar que isso é inspirado? Vocês entenderam, então, os critérios? Na sequência, ele pede desculpas se ele cometeu algum erro. Então, é exatamente isso que ele está fazendo aqui. Ele falou assim, olha, tá, eu escrevi, ou seja, para os judeus da época, os rabinos canônicos, eles olharam esses escritos e o desejo deles era o quê? Era queimar esse negócio. Muitos escritos na hora do cânon estavam meio que contaminado para os judeus com escritos cristãos. Muita cristandade envolvendo os escritos. E, obviamente, no Antigo Testamento, você não poderia ter termos ou colocações vindas de Cristo, porque nós estamos falando de um período de 400 anos entre Malaquias e Mateus. Então, como que você vai ter na história antiga, no Antigo Testamento, escritos a respeito do século I, do século II? Então, o que os judeus rabínicos fizeram? Tiraram esses textos. Não, eles não vão compor o cânon. Por isso que a nossa Bíblia é igual à Bíblia dos judeus, no Antigo Testamento. Ou seja, os livros são os mesmos. Ah, mas por que a Igreja Católica os mantém? Acabei de mostrar para vocês. Tem algumas questões aí, teológicas, que o próprio Novo Testamento não confirma. E a palavra de Deus não pode entrar em contradição. Gente, eu vou colocar esse gráfico aqui, eu vou disparar ele rapidinho. E aí eu vou voltar nele para a gente concluir. Não vai dar para a gente esmiuçar um pouco mais. Tudo começou aqui. Deus e seus desígnios da eternidade. Ele se revelou aos autores humanos em suas mentes.
soprou os manuscritos originais através da canonicidade, chegamos aos 66 livros. Houve uma crítica textual, por conta dessa questão das traduções, né? Grego e hebraico, aramaico. Veio a tradução, versões em diversas línguas, iluminação e interpretação, que o Marcelo comentou lá, ideias em nossas mentes, e aí nós vamos para quê? Para aplicação, mudanças em nossas vidas, comunicação para os outros. Esse ciclo aí é o ciclo que nós devemos apresentar. É o ciclo que nós precisamos viver. E aí fica a pergunta: como que está a palavra de Deus no que diz respeito a mudar a sua vida? Como que está a palavra de Deus no que diz respeito para os outros? Porque se eu vivo, eu vou estar transmitindo aos que estão à minha volta. Então eu quero que a gente saia daqui pensando dentro dessas questões, para que a Bíblia não fique apenas dentro de fechada num livro de papel, mas que a gente possa vivê-la.